pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, antes de começar, já quero agradecer a todos, agradecer a atenção de todos e já convidar você a se inscrever no canal, tá certo? Se você é simpatizante também do assunto, então eu peço também que você se inscreva. Por aqui a gente vai sempre falar sobre espiritualidade, tá? Eu sou a Moni Gomes, tá? Eu sou espírita, universalista e pratico a Umbanda, porém eu sou aberta, né, sem dogmas religiosos. Bom, gente, a gente hoje vai falar um pouco sobre uma espiritualidade mais elevada, que se trata da egrégora angelical, né? Eu queria muito trazer aqui esse assunto, até porque eu queria compartilhar com vocês algumas experiências que tive, né, a conexão com a presença desse ser, né, e com a presença do meu anjo da guarda, né, o meu anjo da guarda é o anjo Gabriel, e eu tive a conexão com o anjo Gabriel, né, e é uma das experiências que eu vou falar por aqui. Bom, gente, para a gente se conectar com essa presença tão maravilhosa, nós temos que se conectar através da frequência mais elevada, a frequência do amor. Sem essa frequência, a gente não pode se conectar, não é verdade? Através de uma oração, através de você se dispor a conversar com a espiritualidade no seu quarto, no seu ambiente de trabalho, em qualquer lugar, né? Então, essa frequência mais elevada se trata de uma espiritualidade, né, magnífica, é a presença de Deus. Nós sabemos que a presença dos anjos que nos acolhe no nosso dia a dia, que nos traz proteção, independente de você vê-los ou não, e ninguém vai sair por aí vendo anjo, né? Não é impossível, mas acontece. Eu já tive experiência não tanto visual, né? Em algumas experiências eu tive sim, mas não cheguei a vê-lo, tá? Então a gente vai falar um pouco aqui hoje sobre cânticos gregorianos, que é uma conexão muito íntima de você com Deus. É o momento que você se conecta através da sua oração, ouvindo esses cânticos gregorianos, que é tocado muito, né, na Igreja Católica, independente de qualquer religião que você tenha, mas se você ouvir um cântico gregoriano, né, o ambiente já não é mais o mesmo. Você se conectando, ouvindo os cânticos gregorianos, você vai abrir essa egrégora angelical, onde a presença desses seres, a presença dos anjos descerão com certeza. O ambiente muda, você sente o ambiente mudar, né? O ambiente muda totalmente. É um momento que você tem. Por quê? Porque o cântico gregoriano tem uma força muito poderosa, para quem não sabe. Ah, mas eu não sou católico. Ah, mas eu tenho outra religião. Não tem nada a ver com religião. É um cântico, é uma conexão com o sagrado, é uma conexão com Deus. Então não tem nada a ver, tá? Não tem nada a ver. Desde que o mundo é mundo, podemos nos conectar com a espiritualidade através da música. E a música tem uma força muito poderosa, né? E em vários âmbitos, de várias formas, cada um aí vai, né, usar para determinadas coisas. Mas a música, o cântico, é um elo que você tem com o sagrado. Então, é muito poderoso ouvir um cântico gregoriano.
Se você pudesse, ao menos, separar um dia da semana, um dia específico, para colocar um cântico gregoriano dentro do seu lar, você vai receber a presença de Deus, com certeza, a presença do anjo, dos anjos ali trabalhando dentro do seu lar, com certeza, independente da religião que você tiver, porque a espiritualidade ela é aberta e nós somos espíritos livres, né? Eu sempre falo aqui. Então, se você tem sua prática dentro de uma religião, não tem nada a ver, né? Você está se conectando com o sagrado. Então, a partir do momento que você ali escuta aquele cântico, você vai abrir uma egrégora e a presença deles vai estar no ambiente com certeza. Então, faça isso. Especifique um dia da semana para fazer isso. No seu quarto, de joelhos, ou sentado, ou sentada, ou deitado, ou deitada, na sua cama, no seu sofá, seja onde você quiser meditar. Você escuta o cântico gregoriano, abre o seu coração e ali você pode fazer oração. Que na verdade os cânticos gregorianos é um cântico para trazer força, para pedir proteção no ambiente, para pedir proteção e a presença do anjo, para estar presente, trabalhando, abençoando a sua família, abençoando o seu lar. Tá? Então, o cântico gregoriano é muito especial, muito especial. Eu sempre escuto, eu sempre faço as minhas orações e você vai ver que a partir desse momento e você começar a acostumar a fazer isso, você vai sentir uma paz e uma paz muito profunda. Você vai começar a ver mudanças dentro do seu lar, na sua personalidade, no meio da sua família, se houver pessoas enfermas também, enfim. Então, como se conectar? Eu posso ter um altar na minha casa? Pode sim, você pode se conectar através de um altar, fazer um altar sagrado para o seu anjo da guarda, né? E não esquecendo, usar uma vela de 7 dias e sempre, se possível, cada vela trocar e deixar acesa, permanente. Se não tiver a vela de 7 dias, você ali vai trocando por aquelas de número 8, pequenas, mas não deixar apagar. Muito importante. Você faça um altar para o seu anjo, faça suas orações, coloque o cântico gregoriano. Isso vai trazer para a sua vida, para o seu ambiente, para a sua família, para a sua casa, bênçãos e proteção, tá? Você pode colocar ali a vela de 7 dias, um copo com água, né? Sempre que fazer suas orações, tomar aquela água, pedir para que os seres angelicais possam descer e fluidificar aquela água para que você beba e trazer benefícios ao seu corpo físico, tá? É através da sua fé que tudo pode acontecer, tá certo? Bom, gente, eu queria falar aqui algumas experiências que eu tive, né? Foram 3 experiências com o anjo. Bom, o primeiro anjo que eu tive experiência foi quando eu estava grávida e eu não sabia, né? Foi a experiência com o anjo Gabriel, o meu anjo, né? Então, ele que é responsável pelas boas novas, de trazer as boas novas, né? Porque o anjo Gabriel, ele traz as boas novas, é o anjo mensageiro. Então, uma noite que eu fui dormir, pela madrugada eu costumo muito de ir ao sanitário, mas antes disso, quando eu me acordei, a porta do meu quarto estava entreaberta, estava tudo escuro.
tudo escuro, não tinha acendido luz nenhuma. Então, quando eu quando eu levantei que ia acender a luz, não cheguei a acender a luz, que eu olhei, deu aquele clarão bem repentino, assim, semelhante a um relâmpago. Deu aquele clarão bem forte que clareou. Aquela claridade veio do lado da sala, né? Que o quarto ficava bem, era o quarto que dava para a sala. Deu aquele clarão repentino na sala, tá? Era noite, madrugada. Não tinha possibilidade de dizer que alguém tinha acendido a luz. Por quê? Porque só estava na casa eu e minha mãe. Minha mãe estava dormindo, né? Então, nisso eu olhei, vi aquele clarão, me levantei, eu já ia ao sanitário, olhei, não tinha nada, estava tudo escuro, tá? Foi então em seguida que acendi a luz, que fui até o sanitário. Voltei, tudo bem. Fui dormir. Foi a presença do anjo e eu não sabia. Fui dormir. Quando eu voltei a dormir, eu tive um sonho. E no papel estava escrito, no sonho, estava escrito Deuteronômio, capítulo 28, versículo 4. Onde está escrito, bendito seja o fruto do teu ventre. Tá? Tava ali, escrito. Aí eu no sonho, eu sempre costumo pedir para que eu não esqueça, né, dos detalhes, do que foi falado, do que foi passado. Quando amanheceu o dia, eu fui verificar. Então estava escrito, bendito é o fruto do teu ventre. E eu não sabia desse versículo de cor, né? E no dia seguinte eu fui verificar, estava escrito, e realmente comprovei por quê? Porque eu fiz os exames e deu positivo. Foi a primeira experiência maravilhosa que eu tive com o meu anjo, o anjo Gabriel, tá? A segunda experiência foi na rua, quando eu fui assaltada, né? Roubaram minha bolsa com os meus pertences, os meus documentos, roubaram o meu celular, né? Tudo que estava dentro. Eu fui fazer uma caminhada, e nessa caminhada eu tinha levado minha bolsa, né? E fui, eu estava andando normalmente pelo calçadão, andando normalmente, de repente eu senti uma presença muito forte, como um raio nas minhas costas, desceu, de repente. Eu tive aquele impacto, não sabia o que era. Nisso eu continuei andando. Eu disse, que presença celestial é essa? Porque a presença vinha do alto. Porque eu senti quando foi um raio descendo. Desceu nas minhas costas. E me acompanhou. E nisso, mais à frente, colocaram o revólver em cima de mim, né? Falando para que eu passasse meus pertences, senão eu ia virar uma peneira, ali mesmo. E eu, em seguida, passei a bolsa e continuei tranquilamente, né? Tranquilamente. Aí, mais à frente, veio uma viatura de polícia, enfim. Eu fui, busquei ajuda e tentaram perseguição, tal, mas não conseguiram recuperar a minha bolsa. E então, no final das contas dessa história aí, eu estava em casa, no dia seguinte, levaram minha bolsa até a minha porta, né? Com os meus pertences todos, porém o celular não, mas os meus documentos eu recuperei, porque uma pessoa me conhecia na cidade e trabalhava entregando água mineral e viu meus pertences no chão e me conheceu e foi até minha casa entregar. Com certeza foi providência, né? Com certeza foi providência, né? Sem dúvidas. A terceira experiência com o anjo foi extraordinariamente, né? Na minha vida. Foi uma experiência mais que especial. Por quê? Foi no momento em que eu tive que expulsar uma casta de demônios. Isso mesmo. De uma pessoa que estava completamente endemoniada. E eu senti a presença,
a presença celestial, como eu tenho conexão muito com os seres do alto, como eu falei para vocês, eu tenho DNA alienígena, tá? É um assunto muito profundo, para muitas pessoas que não vão entender, não vai aceitar, tá? E isso não importa. Então, naquele momento, eu comecei a pedir a presença do Arcanjo Miguel, o arcanjo de guerra com a espada desembainhada de fogo. Eu pedi para que ele descesse com a espada desembainhada de fogo, juntamente com o exército do alto, para que aquela casta de demônios saísse daquele homem. E aquele homem se debatia para um lado, se debatia para o outro, jogava o corpo no chão, tentava quebrar a coluna na cama, né? E ele ficou muito impactado e aquela legião falava para mim, não, ele não chama ele não, ele não. Então ele ficou muito incomodado com a presença do arcanjo Miguel. Naquele momento que eu chamei, mas eu não desistia. Quanto mais aquela casta de demônio falava para eu não chamar, eu chamava mais ainda, sabe? Com uma autoridade tão grande, que foi Deus que me deu aquela cobertura, sabe? Um Espírito Santo, que eu consegui. Naquele momento eu coloquei minhas mãos sobre a testa, sobre a cabeça daquele homem e comecei a pedir para o arcanjo Miguel expulsar, queimar. Então, aconteceu que ele foi jogado contra a parede, no chão, e ele se debruçava para um lado, se requebrava para o outro lado, e dizia que não, e eu consegui, através da oração feita naquele cujo dito lugar, a retirada daquela casta de demônios. E aquele homem voltou a si. Então, foram experiências que eu tive com anjos, tá? Essa foi a minha experiência, tá bom, gente? E eu queria muito compartilhar isso com vocês. Por quê? Porque isso é um exemplo que você pode fazer isso também. Se você direcionar a sua vida com responsabilidade diante da sua fé e do que você acredita, do que você pratica, do que você já é, do que você já traz na ancestralidade para trabalhar aqui nesse plano terreno, você pode sim. Porque o ser humano muitas das vezes se acha muito pequeno. Claro, nós somos seres humanos, mas somos capacitados sim. Porque primeiro você tem que se conhecer, você tem que se dispor, você tem que ter uma vida totalmente desligada para um mundo mundano, ou seja, para coisas que não vão te levar a nada, que não vão te dar crescimento espiritual. Se você dedicar a sua vida espiritual para tal coisa, você consegue sim, tá, gente? Então é um conselho que eu dou a você. Você tem a sua espiritualidade, você use para o bem. Nós sabemos que a espiritualidade ele trabalha em qualquer hora, em qualquer momento, em qualquer lugar. A espiritualidade é totalmente aberta, tá? Vai do vínculo emocional, vai depender de cada pessoa querer trabalhar a sua espiritualidade, tá bom, gente? Então esse foi o vídeo de hoje sobre anjos, a frequência elevada do amor. Muita luz, muita paz para todos vocês. Obrigado por mais a sua atenção. Axé, luz e paz.